futuras. Então vamos lá, Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não se apoia numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos que podem ser resumidas da seguinte maneira. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições. Segundo, a felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. 3. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. Quarto, em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que os possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura, ou seja, exercendo o livre-arbítrio. 5. O sofrimento, sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma deve em si mesma ao seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda a parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda a parte, onde quer que as almas sejam felizes, Ou seja, o nosso maior juiz será a nossa própria consciência. 6. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e que não o fez durante sua vida terrena. Então seremos responsabilizados pelo bem que não fizemos. 7. O espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. 8. A justiça de Deus sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Então, qualquer coisa que a gente faz de bem, conta a nosso favor. 9. Toda falta que se comete, todo o mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. 10. O espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Então, muita atenção. 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, provocar expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. 12. Não há no tocante à natureza e à duração do castigo nenhuma regra absoluta e uniforme. Ou seja, tudo depende de uma série de outras variáveis. Não se pode dizer que é assim ou deixa de ser assim. Não existe uma fórmula exata. A única lei geral é a que
toda falta recebe uma punição e toda boa ação tem a sua recompensa segundo o seu valor. 13. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para termos dos sofrimentos é uma melhora verdadeira, efetiva, com um retorno sincero ao bem. O espírito é assim e sempre será o árbitro do seu próprio destino. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal e abrandá-lo e até mesmo abreviá-los pelo esforço que pratica o bem. 14. A duração do castigo, estando subordinada ao melhoramento do espírito, disso resulta que o culpado que não se melhorasse continuaria sofrendo sempre, e que para ele a pena seria eterna. 15. Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo da sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Isto faz que para eles o castigo pareça eterno, né? Ele não tem noção exata, que ele pode abreviar tudo isso, porque fica sempre naquele mesmo assunto. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas não basta, sendo necessária ainda a expiação e depois a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, veja, se nós não nos arrependermos, passarmos depois pela expiação e depois pela reparação, nós não concluiremos as consequências daquilo que fizemos. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. 17. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são as consequências da falta cometida, seja nesta vida presente ou seja após a morte. Na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. 18. Os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque perturbariam a sua harmonia. Permanecem nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se libertam das suas imperfeições, até merecerem encarnar-se em mundos morais e fisicamente mais adiantados. 19. Como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhora, às vezes de maneira lenta, e sua obstinação no mal é bastante tenaz. Pode persistir nesta situação durante anos e séculos, mas chega sempre um momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento. Então, malgrado a sua fanfarronice, ele reconhece o poder superior que o domina. E chega um momento em que o próprio espírito se cansa de tudo isso, né, de fazer o mal. E aí ele começa a dar uma oportunidade para que aqueles espíritos que o amam influenciem para que ele volte para o bem. 20. Sejam quais forem as inferioridades e a perversidade dos espíritos, Jesus e Deus jamais os abandonam. Todos têm o seu anjo da guarda que vela por eles, vigia as expansões da sua alma e se esforça para despertar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e de reparar uma nova existência o mal que tenham feito. 21. Cada um só é responsável pelas suas faltas. Ninguém sofre penalidade pelas faltas alheias.
a menos que isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazê-lo. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele, por sua vez, e dureza de coração, leva um indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofre uma pena ainda maior. 22. Embora a diversidade da punição seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo algumas nuances, são mais ou menos idênticas. A punição mais comum entre os que são, sobretudo, apegados à vida material e negligenciam o progresso espiritual, consiste na lentidão com que se processa a separação do corpo e da alma, e, portanto, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na vida futura, na duração das perturbações, que podem então durar meses e até anos. Entre os que, pelo contrário, tendo uma consciência pura, identificam-se durante a vida corpórea com a vida espiritual e libertam-se das coisas materiais, a separação é rápida, sem dificuldades, e o despertar aprazível, sendo a perturbação quase inexistente. 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de um certo grau de inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos após a morte. E essa ilusão pode se prolongar durante anos, através dos quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida, né? Eles não entendem por que estão assim. Ninguém fala mais com ele, ninguém os ouve, eles ficam sem saber o que está ocorrendo. Para o criminoso, a visão incessante dos seus familiares e da circunstância do crime é um suplício cruel. Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas. Outros são postos num isolamento absoluto no espaço, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de verem os seus seres queridos. 26. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, gloriosos e radiantes de alegria, os que ele havia desprezado na terra, ao mesmo tempo que ele é relegado aos últimos lugares. 27. O meio de evitar ou atenuar as consequências das suas faltas na vida futura é desfazer-se o máximo dos seus defeitos na vida presente, ou seja, enquanto está encarnado. Reparar aqui mesmo o mal para não ter de repará-lo mais tarde e de maneira terrível. 28. A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual é aquela que ele mesmo se preparou durante a sua vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação lhe é concedida para expiar e reparar a anterior, passando por novas provas, mas ele a aproveitará em maior ou menor grau segundo o seu livre-arbítrio. 29. A experiência e a misericórdia, a experiência de cada espírito vai contar, não é? Porque ele vai colocar em prática tudo o que aprendeu. A misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado a porta de retorno ao bem. As penas, sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, acontecem ao mesmo tempo com os castigos e os remédios que devem ajudar a cura da ferida do mal. 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida
corporal, que são as consequências das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego das suas faculdades e a expiação das suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas, na verdade, são justas desde que foram determinadas no passado e servem ao nosso adiantamento. 32. Deus, pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasses infalíveis e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Seria necessário para isto que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, nem em conhecimento e nem em moralidade. Não há dúvida que poderia fazer, mas se não o fez é porque a sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral para todos nós, E assim nós terminamos este capítulo onde se falam das penas futuras, Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.